Apenas uma em cada 1000 sobrevivem, mesmo com mais de 100 milhões de anos de evolução. Esse dinossauro ainda precisa muito da nossa ajuda. Olá, eu sou a Luciana Milano e se você está chegando agora, já se inscreve aqui e seja muito bem-vinda, bem-vinde, bem-vindo ao Simplesmente Consciente, o canal cuja dona quase foi bióloga marinha de tanto que queria nadar com tartarugas. Virei artista, mas a paixão pela vida marinha só aumentou e fui aprender mais sobre as minhas amadas tartarugas no Projeto Tamar de Ubatuba. Tivemos o privilégio de fazer um tour VIP personalizado oferecido gentilmente pelo Henrique Becker, biólogo e coordenador técnico do lindo Centro de Visitação. O Projeto Tamar é uma instituição não governamental sem fins lucrativos que foi criado em 1980, quando não havia registro de qualquer trabalho de conservação marinha no Brasil, e hoje é reconhecido internacionalmente como uma das mais bem-sucedidas experiências, sobretudo porque envolve as comunidades costeiras diretamente no seu trabalho socioambiental. Começou nas áreas de desova, das que se tornaram as 3 primeiras bases do projeto: Praia do Forte na Bahia, Pirambu em Sergipe e Regência no Espírito Santo, regiões onde tinham as 3 espécies mais ameaçadas. Então o Tamar começou nessas áreas, protegendo fêmeas que estavam indo desovar, protegendo os ovos e os filhotes nascidos, Naquele início dos anos 80, a principal ameaça era o consumo dos ovos e a captura das fêmeas para consumo da carne. E aí depois disso, ao longo do tempo, foi mudando um pouquinho e passaram a existir outros problemas. A gente começou o trabalho aqui em 90, se preocupando com as tartarugas que são capturadas acidentalmente nas redes de pesca. Então, uma outra proposta de trabalho, mas é o mesmo projeto. Existem 7 espécies de tartarugas no mundo, 5 delas aqui no Brasil e que ainda seguem na lista de espécies ameaçadas de extinção. A tartaruga verde, que se alimenta de alga, pode chegar a 200 quilos e é a mais comum de encontrar no litoral brasileiro. A cabeçuda se alimenta de invertebrados como ciris e caranguejos, chega a 150 quilos e fica um pouco mais afastada da costa. A de pente, que é a mais ameaçada por ter o casco utilizado para fazer pente, aro de óculos e bijuterias. Desova no litoral norte da Bahia, que está sendo muito rapidamente modificado por especulação imobiliária. A oliva, que é a menor que existe e a mais comum no mundo todo, se alimenta de camarões e desova em Sergipe. E a gigante, que é a tartaruga de couro, a maior do mundo, se alimenta de águas-vivas, chega a 900 quilos e é um animal de alto mar. As tartarugas marinhas apresentam um ciclo complexo, porque utilizam diversos ambientes ao longo da vida. Embora sejam marinhas, utilizam um ambiente terrestre para a desova. Ao nascerem, as tartaruguinhas rumam imediatamente para o alto mar, e isso ocorre nos períodos mais quentes do ano, aqui no Brasil, entre setembro e março, com variação entre as espécies. Agora, nesses 40 anos de trabalho, o Tamar devolveu ao mar milhões de filhotes. 40 milhões de filhotes? Eu já estou até perdendo a conta, já tantos filhotes. Que bom! E aí a gente pensa assim, puxa, mas tudo isso, e elas continuam em extinção, então o resultado é muito significativo, o número de filhotes, mas eu costumo fazer uma brincadeira dos 40 milhões e tirar 3 zeros, porque na verdade 1 ou 2 filhotes em cada 1000 chegam à idade adulta. Só isso? A maioria dos filhotes são comidos por peixes, aves marinhas, invertebrados, um monte de bicho come filhotes de tartaruga. Então o resultado do trabalho ele é muito demorado para se alcançar esses números. Eles são animais longevos, vivem muitos anos, vivem 80, 100 anos e para atingir a maturação sexual levam em torno de 25, 30 anos. Então quando a gente protege 40 anos uma espécie, a gente protegeu de fato uma geração e aí está na segunda geração que a gente está protegendo ainda. São inúmeros os obstáculos que enfrentam para sobreviver. Além dos predadores naturais, as ações do homem estão entre as principais ameaças às populações de tartarugas marinhas, destacando-se a pesca incidental ao longo de toda a costa, com redes de espera e de arrasto, ou em alto mar, na pesca de espinhel ou em redes de deriva, a fotopoluição, ou seja, excesso de iluminação nas praias, o trânsito de veículos nas praias de desova, a destruição desse habitat para a desova pela ocupação desordenada do litoral, a poluição dos oceanos e as mudanças climáticas. Depois de mais de 100 milhões de anos de sobrevivência e evolução, as tartarugas marinhas ainda são consideradas verdadeiras engenheiras do ecossistema, pois são importantes consumidoras de organismos marinhos, com grande influência e ação sobre os recifes de coral, bancos de grama marinha e substratos arenosos do fundo oceânico, já que são animais migratórios e se deslocam desde os trópicos até as regiões subpolares, transferindo energia entre os ambientes marinhos e terrestres. São consideradas
consideradas mundialmente como espécies bandeira, ou seja, carismáticas que atraem a atenção das pessoas. Qual, assim, a maior mensagem que vocês querem que as pessoas saiam daqui sabendo e a partir dessa visita aqui no Tamar, elas passem a fazer, a mudar? Eu acho que o importante é que as pessoas se despertem para a questão de que a natureza como um todo, ela está se degradando, ela está com problemas e quem gera esses problemas somos nós. É muito fácil a gente arranjar culpados, e tem um monte de culpados, é a empresa, é o político, é a sociedade, então a gente terceiriza o problema e a gente não assume a solução. Então a gente tem que tomar atitudes. Essa é a parte mais difícil, é dar um passinho e mudar na direção de uma forma menos impactante de vida no planeta. E outra atitude que você pode tomar é se inscrever no canal, curtir, comentar e compartilhar este e outros vídeos que você encontra aqui nas nossas playlists. Assim você não perde nada, porque tem vídeo novo toda semana. É fundamental o papel da sociedade civil no geral, que participa e colabora para a conservação das tartarugas marinhas, individual ou coletivamente. Os recursos do projeto são gerados a partir dos centros de visitação, lojas, confecções e também prestação de serviços. Todo o valor arrecadado é revertido para as ações de conservação, proteção e pesquisa, sensibilização e educação ambiental, geração de emprego e renda, inclusão social e envolvimento comunitário. As lojas Tamar comercializam produtos feitos pelas confecções da Fundação Projeto Tamar e também pelos grupos de artesanato locais. O trabalho com os pescadores e com as comunidades costeiras já está sendo feito, mas como as outras pessoas podem contribuir com o projeto? Primeiramente conhecer, as tartarugas, conhecer os bichos, conhecer a problemática. Então se você vai para uma área de desova onde tem tartarugas, você tem que saber que a iluminação da praia é um problema para os filhotes e que aquilo pode impactar o nascimento dos filhotes e se preocupar em proteger, Para quem está um pouquinho longe da praia e não está indo para a praia, tem um consumo que acontece dentro de casa que está muito relacionado com a mortalidade das tartarugas, que é o uso do plástico. O plástico descartado de forma incorreta, quando ele vai parar no mar, ele acaba matando tartarugas. A tartaruga que come plástico rotineiramente se sente satisfeita, alimentada. Ela pensa, tô de barriguinha cheia, tá tudo bem. Mas na verdade, ela não está nutrida. Então ela tende a ficar com a saúde debilitada e morre de fraqueza. Algumas morrem engasgadas, afogadas, por ficarem presas em redes debaixo d'água e não conseguem voltar à superfície para respirar. E outras morrem de obstrução, porque o plástico satura o trato digestivo e elas morrem entupidas. No centro, eles têm o lixômetro, com a quantidade de lixo encontrado nas barrigas das tartarugas trazidas até eles, para que sirva de alerta para a mudança dos nossos hábitos. Uma coisa que as pessoas não percebem, às vezes, que é muito importante, é que aquele plástico que matou a tartaruga depois que morreu, no mar, ela vai se decompor. E os animais detritívoros vão comer a tartaruga e a tartaruga vai desaparecer. Mas o plástico que matou a tartaruga não vai se decompor. E dentro de algumas semanas ele vai estar de novo solto no mar, servindo de alimento para outros bichos. O mesmo lixo pode matar mais de um animal. Ele vai continuar no mar matando os outros animais durante décadas e décadas e décadas. Caraca, é muito desesperador ouvir isso e embrulha o meu estômago. Aqui no canal sempre batemos nessa tecla, trabalho de formiguinha. Cada um de nós tem que fazer a sua parte, por menor que ela pareça. Ter um consumo mais consciente, reciclar seus resíduos, não jogar lixo nas ruas, não deixar que ele vá para os rios e mares, etc. Eu sei que somos somente uma gota no oceano humano, que não somos os maiores poluidores e que isso nos desmotiva inúmeras vezes, eu sei. Eu tenho um canal de YouTube que está crescendo falando sobre esses assuntos, a passos de tartaruga às vezes, mas precisamos continuar buscando a melhor solução possível. Existe solução ideal? Não, mas todas as soluções somadas elas contribuem. Então a gente tem que fazer um pouquinho de cada coisa e buscar fazer. Então assim, é repensar. Está fazendo diferença? Está fazendo diferença. Ah, mas a grande indústria polui mais. É verdade, mas não é por isso que a gente vai cruzar os braços e deixar de fazer a nossa parte. Exato. Embaixadoras dos oceanos, através delas foi possível proteger milhares de outras espécies.
Suas características e fisiologia as tornam seres únicos e unem cada vez mais as pessoas para a sua conservação. Prova disso é o carinho e as portas abertas com as quais fomos recebidos no Tamar Ubatuba. Nossa, muito obrigada, Henrique, novamente, de verdade. Foi um prazer. Tartaruga gigante de 900 quilos está aqui no Tamar. Ser tão bem recebida aqui com o canal. Simplesmente Consciente agradece demais todo mundo que está assistindo. Venham aqui ao Tamar Ubatuba e aos todos os tamares que existem no Brasil e conservemos as nossas tartarugas, né? Isso, eu agradeço a visita, reforço esse convite, venham conhecer o Tamar aqui em Ubatuba, nas outras sedes do Tamar que tem centro de visitação. Quem não tiver com tempo ainda para tirar férias, dá uma entradinha no site do Tamar, vai conhecer um pouquinho o nosso trabalho através do site, das redes sociais. E da loja, né, também do e Tamar. a loja do Tamar também, quem está longe pode contribuir também com a fundação da mesma forma. Muito obrigada, Henrique. Obrigado a vocês. Até mais. Obrigada por assistir até aqui e até a próxima.